Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 163 da nossa jornada, dia 12 de junho, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Deuteronômio capítulo 17, Salmos 104, Isaías 44 e Apocalipse capítulo 14. Abra o seu coração, prepare o seu secreto e permita que o seu Deus, o Deus que te escolheu, o Deus que é o seu Salvador, fale verdades a você. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Deuteronômio capítulo 17. Começa mostrando que Deus não aceita qualquer oferta. O povo não deveria sacrificar animais defeituosos, porque aquilo que era entregue ao Senhor precisava refletir honra. Deus não procura perfeição humana, mas também não deve ser tratado com descuido. A adoração verdadeira envolve reverência, zelo e coração inteiro. Depois, o texto fala sobre julgamentos difíceis, e é muito interessante perceber que sacerdote e juiz caminhavam juntos. A justiça em Israel não era apenas uma questão legal, mas também espiritual. Deus queria um povo que julgasse com verdade, sem orgulho, sem desvio, nem para a direita, nem para a esquerda. Na parte sobre o rei, Deus já prevê que Israel um dia pediria um governo como as outras nações. Não é curioso pensar? Eles tinham o próprio Deus lado a lado os guiando, mas ao olhar aos outros povos, eles decidiram ter um rei também. Mas Deus colocou limites. O rei não deveria multiplicar cavalos, mulheres, prata ou ouro, ou seja, não deveria confiar em poder militar, alianças, prazer ou riqueza. E logo eu me lembrei de Salomão. Salomão, infelizmente, acabou desobedecendo alguns desses pontos e o seu coração se desviou. O rei deveria escrever uma cópia da lei e lê-la todos os dias, e isso é muito forte, porque nem o homem mais alto da nação estava acima da palavra. Quanto maior a responsabilidade, maior precisa ser a dependência de Deus. A palavra guardaria o coração do rei contra orgulho, desvio e autossuficiência, e ainda hoje o mesmo ela faz conosco. E partindo agora para Salmos, capítulo 104. Salmo 104 é um louvor ao Deus Criador. O salmista olha para a criação e enxerga a glória de Deus em tudo. No céu, na terra, água, monte, animais, plantas, sol, no mar, nada existe por acaso. Tudo revela sabedoria, ordem e cuidado do Senhor. O texto mostra Deus sustentando toda a vida. Ele dá água aos animais, faz crescer alimento da terra, estabelece tempos e estações. Ele alimenta os leões e renova a face da terra pelo seu espírito. A criação não é independente. Tudo depende continuamente da mão aberta de Deus. O salmista diz: "Que variedade, Senhor, nas tuas obras!" A diversidade da criação revela a criatividade e a grandeza do Criador. O mundo não é apenas funcional, ele também é belo, cheio de detalhes que apontam para a sabedoria de Deus. O salmo termina com uma resposta: "Cantarei ao Senhor enquanto eu viver." Quando contemplamos corretamente a criação, ela não nos leva a adorar a natureza, mas o Deus que a criou. Observe mais, agradeça mais e permita que tudo ao seu redor te lembre da grandeza do Senhor. E partindo agora para Isaías, capítulo 44. Começa com uma promessa cheia de consolo.
Deus diz a Israel para não temer, porque Ele o formou, escolheu e o ajuda. A imagem da água derramada sobre terra seca aponta para a restauração, onde tem água, há vida e renovação. Deus promete derramar o seu espírito sobre a descendência do povo, trazendo vida onde havia sequidão. Depois o Senhor declara: Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Isaías contrasta o Deus vivo com os ídolos feitos por mãos humanas. O texto chega a ser irônico. O homem corta uma madeira, usa parte da madeira para se aquecer e assar pão, e com o restante da madeira faz um Deus diante do qual ainda se ajoelha. É uma denúncia da cegueira espiritual da idolatria. Tem uma música da Tamires Garcia que diz assim: Os homens fazem ídolos para si, moldam barro, derretem ouro, põe-nos nas costas, carregam-nos nos braços e então ajoelham-se diante deles, mas eu nunca vi um Deus assim. Foi você quem me formou do barro, e é você quem prova o meu coração no fogo, como se prova o ouro. E é você quem me carrega nos braços. Ele traz esse contraste. E então vem uma parte que realmente parece um grito do coração de Deus. Eu não me esquecerei de você. Volta para mim, porque eu o remi. Mesmo depois da infidelidade do povo, da idolatria, Deus chama Israel de volta. Ele desfaz transgressões como névoa e pecados como nuvem. A graça de Deus não ignora o pecado, mas oferece redenção. O capítulo termina mostrando que Deus governa a história. Ele anuncia até Ciro, o rei persa, como instrumento para a reconstrução de Jerusalém e do templo. A grande mensagem é: ídolos não vêm, não falam, não salvam, mas o Senhor forma, redime, perdoa, cumpre sua palavra e levanta ruínas. E para finalizar o dia de hoje, Apocalipse capítulo 14. Começa com o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e os 144.000 com o nome dele e do Pai na testa. Depois das cenas de perseguição e engano, João vê um povo preservado, marcado por Deus e fiel ao Cordeiro. Eles seguem Jesus por onde ele vai, e isso resume a verdadeira fidelidade cristã. Em seguida, 3 anjos anunciam mensagens solenes. O primeiro chama todos a temerem a Deus e adorarem o Criador que a gente viu em Salmos sendo adorado. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. O terceiro alerta contra adorar a besta e receber a sua marca. O contraste é claro: ou a humanidade adora o Criador, ou se rende ao sistema rebelde contra Deus. O texto também traz uma palavra de consolo: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Para o mundo, a morte dos fiéis parece derrota. Para Deus é descanso e recompensa. Suas obras os acompanham, não como base da salvação, mas como fruto de uma vida fiel. O capítulo termina com a imagem da colheita final. A terra amadureceu para o juízo e Deus executa sua justiça. Apocalipse 14 nos chama à perseverança, permanecer fiel ao Cordeiro, rejeitar falsas adorações e lembrar que no fim Deus colherá a história com justiça perfeita. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada porque é o Senhor quem nos fortalece. Obrigada porque é o Senhor quem nos enche de adoração.
Que o Senhor continue falando aos nossos corações, Deus prepare os nossos dias, guarde o nosso sono, os nossos sonhos. Que o Senhor nos cubra com o sangue de Cristo todos os dias, Pai. Coloque anjos ao redor de cada um que escuta esses áudios, de suas famílias, anjos guerreiros, anjos com espada de fogo, que eles possam guardar as nossas vidas, papai. Que o Senhor dê ordem a eles para que cuidem de nós, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, te agradecemos e te amamos, papai. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 164 da nossa leitura.